Oi, gente boa! Sejam bem-vindos ao canal Fala Pra Camões. Este é o vídeo de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. O que vocês vão encontrar aqui é a introdução e o capítulo 1 do meu curso de Alice no País das Maravilhas, né? Eu tenho o curso em que eu faço a leitura completa do livro, vou lendo com você e vou explicando tudo. Tem o curso específico só da Alice, que você encontra no meu site, e tem o curso que é o Método Bisturi, que são todas as obras da Unicamp, ou da FUVEST, ou da Unicamp e da FUVEST. Aqui eu trouxe para vocês a introdução, em que a gente discute de maneira geral a obra, e a leitura do prólogo e do primeiro capítulo, tá? Se você gostar, puder contribuir, contribuir com o meu trabalho, você pode adquirir o curso. E se você não puder adquirir, eu espero que pelo menos esses vídeos introdutórios aí te ajudem a entrar nessa história muito louca. Mas eu não vou ficar falando sobre ela aqui, porque eu vou dizer nos vídeos aí a partir de agora. Então, seja bem-vindo, muito obrigada. E espero um dia te ver lá nos meus cursos, tá bom? Um beijo, valeu, é nóis. Até, aproveite. E aí, assim, eu tô aqui no finzinho de junho de 2023, gravando as obras do vestibular 2024, e esse é o último, né? Eu já fiz todos da FUVEST, e esse é o último que faltava neste ano da Unicamp. Eu deixei a Alice por último, porque, cara, isso aqui é muito difícil. Todo mundo conhece a história de Alice no País das Maravilhas, principalmente porque ficou muito popularizado pelo desenho da Disney, né? Desenho animado mesmo, e depois porque o Tim Burton fez uma versão que fez muito sucesso. Alice é uma história muito conhecida, né? É impressionante a quantidade de referências que a gente tem sobre isso na cultura pop, né? Coisas que a gente encontra de Alice, desde caneca até roupa, até, sei lá, tudo, né? Tem personagens muito famosos. A lagarta que fuma narguilé ou narguilé, o chapeleiro maluco, e ainda mais depois que o Johnny Depp fez o chapeleiro na versão do Tim Burton, né? Então, tá muito presente na nossa cultura, tá muito presente no universo da nossa cultura, né? Só que, assim, uma coisa é você ter Alice como uma inspiração, né? Como curtir a história da roupa, das meinhas listradas. Até pensei em botar uma meinha listrada, mas vocês não veem minha meia mesmo, então foda-se. Outra coisa é você ir para o livro, porque muita gente que conhece a Alice, a história da Alice, a personagem da Alice, conhece pelas produções do audiovisual e nunca leram o livro. Tem um amigo meu personal lá da academia que eu faço, que ele adora Alice, tem tatuagem dos personagens de Alice, mas o livro ele nunca leu, né? Então, uma coisa é o livro, e a outra coisa é o livro dentro de um vestibular. O livro, você lê o livro não para distração, não por fruição, não para curtir, mas lê o livro pensando, mano, eu vou fazer uma prova sobre isso, vou me fazer uma pergunta sobre isso. E este livro, ele é muito louco. Ele é uma doideira atrás da outra, doidurinha, que a gente fica, que a Unicamp vai me perguntar sobre isso? Não à toa, não por acaso, eu deixei a Alice por último, porque eu acho que é o trabalho mais difícil, né, para mim. Eu relendo, claro que eu já tinha lido, mas eu relendo agora pensando no vestibular, tinha umas coisas que eu falava, gente, como é que eu vou explicar isso aqui para os alunos? O que eu vou falar para eles, né? Eu acho que, neste sentido, é um dos livros mais difíceis da Unicamp. Não é um livro difícil, a gente não vai levar muito tempo para ler Alice, mas é difícil nesse sentido. O que é que a Unicamp está esperando com Alice, né? E existe também uma outra coisa que chama a nossa atenção, que é, pela primeira vez em décadas, a Unicamp colocar uma obra que não tenha sido originalmente escrita em língua portuguesa, né? Alice é uma tradução, é uma obra originalmente escrita em inglês. E a gente não tem isso, né? Não é um padrão, não é uma tradição. Geralmente a tradição dos vestibulares na prova de língua portuguesa é trabalhar com obras escritas em língua portuguesa, brasileiras, na sua maioria, algumas portuguesas, mais recentemente produções africanas dos países africanos que falam português. Ter uma obra dessas traduzida é já, nossa, né? Porque a Unicamp
dentre 9 livros que ela vai escolher, ela abriu uma vaga para um clássico da literatura de outra língua. Então, assim, são muitas as questões, né? Por que a Unicamp achou que um candidato ao seu vestibular, um candidato às suas vagas, deveria ler esse livro, né? É fácil quando a gente fala de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, por exemplo, que tem temas sociais, que a gente entende, a Unicamp quer que os candidatos ao seu vestibular, os candidatos, as pessoas que estão pleiteando uma vaga na universidade pública, gratuita, de qualidade, têm que estar antenados com essas questões sociais, da desigualdade, enfim, né? Quando a gente lê um Casa Velha do Machado, mais ou menos a mesma coisa, também tem essas questões, eu tô com a garganta péssima, de desigualdades sociais, e Machado, é um clássico da nossa literatura brasileira, né? Mas no Alice, cara, a gente fica se perguntando, né? E eu acho que você, não sei se você já leu Alice alguma vez, e se sim, eu imagino que você tenha vindo para esse curso com essa expectativa, né? O que é que eu faço com isso no vestibular? Ou se você nunca leu, seja bem-vindo. Já vou avisando que é uma viagem, né? Tem muita coisa muito louca aqui. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Bom, Alice no País das Maravilhas é uma obra. O nome do autor, Lewis Carroll, é um pseudônimo, né? Na verdade, o nome verdadeiro do nosso autor aqui é Charles Lutwidge Dodgson. Dodgson, não sei exatamente como se pronuncia isso. É um autor inglês do século XIX. Ele nasce em 1832 e vai morrer em 1898, no fim do século XIX, então. E diz a lenda, e há registros sobre isso, que a história de Alice começou porque ele estava numa tarde de 4 de julho de 1862, passeando de barco no rio Tâmisa com 3 meninas, que eram as filhas do superior dele na faculdade. O Charles, ou o Lewis Carroll, ele era professor de matemática, gostava muito de lógica, e isso vai fazer bastante sentido para a gente aqui, né? E ele trabalhava na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e tinha um superior dele, o reitor, que tinha 3 filhas. E ele se dava muito bem com a família, era amigo da família, e estava, nesta tarde de 4 de julho de 1862, dando um rolê de barco com essas 3 filhas do seu quase chefe, né, vamos dizer assim. Uma delas se chamava Alice, né? É a menina que tinha ali mais ou menos 10 anos. E Alice e as irmãs pediram para ele, conta uma história para gente, já que a gente está aqui no barco, né? Vai contando uma história. E aí ela tem, isso é o que a gente vai ver logo no poema que introduz a obra, né? Elas têm alguns pedidos, que seja uma história maluca. E é de fato o que ele faz. E aí diz a lenda que ele começou ali a inventar essa história e foi contando para elas. E aí depois, né, nos anos seguintes, ele vai transformando isso em livro. Mas a ideia original teria saído desse passeio de barco, e ele escreve o livro para entregar para essa Alice, mas ele vai fazer isso assim, anos depois, tá? Eu estou consultando as minhas notas aqui do lado. Só que aí, assim, ele faz parte da igreja anglicana, né? Ele é uma espécie de reverendo, que é muito diferente, sei lá, do catolicismo padre, né? Não é exatamente isso, os cargos são diferentes, mas ele tinha um cargo ali dentro da igreja anglicana, ele é uma espécie de reverendo, britânico. Só que assim, quando a gente começa a pesquisar sobre Alice, sobre o Charles Dodgson, que é o Lewis Carroll, né? Ele usa esse pseudônimo para publicar. Vem uma história muito louca e muito estranha a respeito de pedofilia, né? Porque ele se interessava por menininhas jovens. Tem cartas que ele escrevia para essas meninas, ele chamava de minhas amiguinhas, e depois o Dodgson vai se interessar por fotografia, e aí tem várias fotografias dele, dessas menininhas que ele fotografava, inclusive algumas fotografias com essas menininhas nuas. Vocês vão me desculpar ou não, foda-se. Eu não consigo achar isso normal, eu não consigo achar isso natural, né? Eu fiz bastante pesquisa, como eu sempre faço, para gravar esse curso, e vi muita gente meio que passando um pano, dizendo que, mas a gente tem que entender
que no século XIX a concepção de criança que existia não é como a concepção de criança que a gente tem hoje. A criança não era vista como a gente vê hoje, né? As meninas se casavam muito mais cedo, era uma coisa muito natural, uma menina de 12 anos, 13 anos já estar casada. A criança era vista como um adulto em miniatura. Mas vocês vão me desculpar, para mim, eu, Juliana Palermo, para mim não há explicação, não tem pano possível para ser passado numa figura que se interessa por uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos. Para mim não existe, sabe? Não interessa como a criança era vista naquela época. Você, como um adulto, se interessar sexualmente, amorosamente por uma criança, eu não consigo achar normal. Eu acho nojento, eu acho doentio. E essas coisas me incomodam. Então, eu não consigo passar esse pano, sabe? Dizendo, ai, mas era outra época. Foda-se. Em qualquer época, você como adulto se interessar sexualmente, emocionalmente por uma criança de 9, 10 anos, para mim é doentio. E eu nunca vou aceitar isso, né? Então, já dizendo, eu tenho sérios problemas com isso. Ai, mas ele criou uma obra maravilhosa. Ai, mas ele... Era um pedófilo, filho da puta, entendeu? Não interessa se... Claro, tem graus, né? Se fez alguma coisa, tipo, não há registros, até onde eu saiba, pela minha pesquisa, de que ele tenha tido relações com essas crianças, enfim. Mas só esse interesse, sabe? Essa coisa de tirar foto de criança pelada. Cara, desculpa, para mim não desce. Né? Então, assim, eu já tenho um certo ranço, né? Eu já vou para a obra com certo ranço. E hoje em dia a gente fala muito disso, de cultura de cancelamento, de quanto é necessário separar o autor da obra. E é claro que a gente vai tentar fazer isso aqui, mas me incomoda, sabe? Que a Unicamp tenha escolhido isso, caralho. Porra, você tem tanta coisa foda na literatura brasileira, ou na literatura de língua portuguesa, africana ou portuguesa, né? Em termos de clássicos, caralho, tem tanto clássico maravilhoso. Para você escolher justamente um desses, sabe? De um pedófilo controverso, né? Sei, eu questiono bastante. Gostaria de não ter que lidar com isso, entende? Mas temos, né? Então, vamos em frente. Existe sempre, só com esse disclaimer aqui, né? Precisava fazer esse apontamento, porque foi uma coisa que surgiu muito nas pesquisas que eu fiz sobre o livro e que me incomoda muito, né? Eu não consigo achar natural, eu não consigo achar normal, não consigo esquecer. Realmente, para mim, é uma coisa que me incomoda bastante. A gente tem essa discussão, Alice é um livro para crianças ou não é um livro para crianças, né? Há quem diga, quem que falou isso? Eu até anotei aqui. A professora Sandra Vasconcelos vai dizer que Alice é o livro que inaugura a literatura infantil. E eu confesso que eu não sou especialista em literatura infantil, não gosto de trabalhar com criança, já trabalhei bastante, mas não gosto. Não sou muito do rolê da literatura infantil para dizer se essa afirmação que a professora Sandra Vasconcelos faz está certa ou está errada, né? De que ele inaugura a literatura infantil. Essa ideia de começar a escrever livros para crianças. Acho estranho pensar que não existia antes, mas de certa forma acho que ela quer dizer que é um marco, né? Que é uma coisa tão diferente que vai mudar talvez a maneira como a literatura infantil seja feita. E há quem diga que não, que na verdade esse livro não é um livro para crianças. O fato é que ele fez para a Alice, que era uma menina, né? E diz a lenda que, inclusive, quando ele termina o livro e vai entregar para a Alice, se eu não me engano, passaram-se aí uns 4 anos e ele já nem estava mais muito interessado na Alice, porque aí ela já estava mais velha. E o rolê dele era com as menininhas novinhas. Coisa que eu acho, de novo, bem louco, né? Então, assim, foi um livro feito para criança, mas é claro que a gente, como adulto, vai ter uma outra leitura e a gente vai ficar tentando encontrar significados nas loucurinhas que ele escreve aqui, né? Não, eu pensei em falar uma coisa, mas eu vou deixar para falar quando chegar o momento aqui no livro. Enfim, tem essa coisa é uma história divertida para crianças, mas é uma obra que fez tanto sucesso que a gente fica tentando encontrar as metáforas possíveis ali, o que isso pode significar. Existem muitos estudos sobre Alice de vários pontos de vista. Artigos que vão analisar Alice do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista social.
Tem muita coisa, né? É um universo, é uma obra muito famosa que inspirou muitos estudos. E aí, assim, a gente não vai pirar nisso aqui, né? O que a Unicamp colocou para você ler foi o livro, é o Alice em si. E eu acho que tem algumas coisas que são muito loucurinha, que eu não vou conseguir te explicar qual seria o significado disso, e outras coisas que são mais óbvias. Tem algumas ideias no livro que são mais óbvias, a coisa do crescer, diminuir, crescer, diminuir, crescer, diminuir, né? A coisa do chapeleiro maluco, enfim, tem alguns elementos que eu acho que são mais óbvios, e eu estou imaginando e torcendo para que a Unicamp vá por esse caminho, né? Vamos ver. Vamos seguir, vamos fazer a leitura do livro. E como a gente sempre faz aqui no Método Bisturi, a gente vai conversando enquanto vai lendo e vamos tentar achar algum sentido para isso, nessas coisas aparentemente muito sem sentido, tentando não pirar muito, né? Acho que faltou ainda falar sobre a coisa uma palavrinha bastante importante que é o nonsense, né? Que a gente usa, inclusive, esse termo em inglês. Nonsense, sem sentido. Nossa, as coisas não fazem sentido nenhum aqui, né? As coisas no mundo que a Alice está visitando não fazem sentido nenhum. E aí é muito louco a gente tentar achar sentido no nonsense, né? Ela come um negocinho, cresce, come um negocinho, diminui, come um negocinho, cresce. Isso não tem sentido, mas a gente tenta atribuir um sentido a isso, né? E, de novo, eu acho que nessas passagens mais óbvias, talvez seja onde a Unicamp vai pegar. Claro que ela também pode pegar algo do livro que não aparece nos filmes, né? Tem passagens aqui que não foram retratadas nem no filme da Disney, nem no filme do Tim Burton, que na verdade é uma adaptação. Então, para exigir a leitura do livro de fato, pode ser que alguma dessas partes seja a escolha da Unicamp ou essas partes mais óbvias. Só saberemos quando vier a prova. O que a gente pode fazer até lá é se preparar da melhor maneira possível para ela, e a melhor maneira possível é a gente ler o livro. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Acho que a título de introdução é isso, e a gente vai conversando. Tem uma coisa a respeito do título, né? A edição que eu estou usando aqui, essa edição da editora Zahar, que tem o Alice no País das Maravilhas e o Alice no País do Espelho. Desculpa, Alice através do Espelho. Na verdade, chama Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, que não nos interessa, a gente vai ler só a primeira parte, é uma edição de bolso da Zahar, tem uma edição maior, mais bonitona. Essa aqui é a edição de bolso que eu tenho, não é a edição comentada, tá? Edição mais simples. Esqueci o que eu ia falar. Bom, eu vou usar essa edição aqui e a gente vai lendo e comentando, porque é o que eu gosto de fazer. Eu ia falar alguma coisa. Do título, né? Aqui o título é Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Ficou conhecido como Alice no País das Maravilhas, mas o título original é Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Inclusive, o primeiro nome, né, era Alice, Aventuras de Alice no Subterrâneo, no Underground, né? Porque ela entra na toca do coelho e cai. Então, teoricamente, tudo que está acontecendo num nível subterrâneo. Mas esse título foi alterado. Mas é uma coisa interessante para a gente lembrar, né? Inclusive, o Tim Burton brinca com isso na sua adaptação, que é um mundo subterrâneo. Então, apesar de não aparecer mais no título, acho que é uma coisa interessante para a gente ter em mente durante a leitura. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos à leitura. Prepare-se, porque é uma loucurinha atrás da outra, mas a gente vai junto e consegue passar por ela. Então, vamos embora. Bom, gente, então, como vocês podem ver, o livro começa, antes do capítulo 1, a gente tem uma espécie de prólogo, que é um poema, né? Eu até fiquei tentando pensar aqui, juntos naquela tarde dourar, 9 sílabas. Deslizávamos em doce vagar, 10. Pois eram braços pequenos e né, 10. Que iam os remos a manobrar, dá 9. Ou se eu quiser separar aqui, iam os... De todo modo, não acho que a Unicamp vai fazer uma pergunta aqui para você sobre a forma desse poema, porque faz muito tempo que a Unicamp não se preocupa com questões formais de poema. E também porque isso é um poema traduzido, né? Eu não vi no original, não tenho a obra em inglês para saber se o Lewis Carroll escreve isso com rima e métrica, provavelmente sim, porque era século XIX, mas como a Unicamp disse que qualquer edição vale e ela não está te pedindo o original em inglês para comparar, não importa, né? Então, temos aí esse poema que diz. E já te adiantando, como você viu a introdução, que esse poema vai fazer referência àquele passeio de barco, né? Ele está aqui, perdão, como prólogo, justamente referenciando
aquela cena e que foi o início dessa história. Juntos naquela tarde dourada, deslizávamos em doce vagar, pois eram braços pequenos, ineptos, que iam os remos a manobrar, enquanto mãozinhas fingiam apenas o percurso do barco determinar, né? Então a gente tem essa cena dele com as meninas no barco, e é isso, os braços são pequenos, são ineptos, eles não estão remando de verdade, porque são crianças, estão ajudando ali a remar, então o barco está deslizando docemente. Há cruéis três, que três? As três menininhas que estavam com ele, as três irmãs. Naquele preguiçar, sobre um tempo ameno estival, implorar uma história, e de tão leve alento que sequer uma pluma pudesse soprar. Mas que pode uma pobre voz contra três línguas a trabalhar? Então as três irmãs imploram para ele que ele conte uma história. Imperiosa, prima estabelece. Começar já, enquanto secunda mais brandamente encarece, que não tenha pé nem cabeça. E ter-te um ror de palpites oferece, mas só um a cada minuto. Então, aqui a gente tem prima, secunda e tertia, são a primeira, a segunda e a terceira, são as três irmãs, né? A primeira pede, começa já, e a segunda fala que não tenha pé nem cabeça. E a outra fica dando palpites do que pode ter na história, né? Então, o que a gente tem aqui são as características que essa história vai ter. Elas pedem para ele uma história sem pé nem cabeça. Elas pedem para que ele conte uma história nonsense, né? Depois, por súbito silêncio tomadas, porque fiquem em silêncio, porque aí elas estão ouvindo a história, vão em fantasia perseguindo a criança sonho em sua jornada, por uma terra nova e encantada, a tagarelar com bichos pela estrada. Ouvem crédulas, extasiadas, né? Ele começa a contar essa história das aventuras de Alice, que vai falar com os bichos nessa terra nova e encantada, e as meninas estão ali ouvindo, extasiadas, a história. E sempre que a história esgotava os poços da fantasia, e debilmente eu ousava insinuar, na busca de um encanto quebrar, o resto para depois. Mas já é depois, ouvi as três vozes alegres a gritar. Toda vez que ele tentava interromper a história, terminar, elas não deixavam ele parar, elas não deixavam que ele interrompesse, elas queriam continuando, e aí ele vai continuando a inventar outras coisas. Foi assim que, bem devagar, o país das maravilhas foi urdido, um episódio vindo a outro se ligar. E agora a história está pronta. Desvia o barco, comandante, para casa. O sol declina, já se vai retirar. Alice, recebe este conto de fadas e guarda-o com mão delicada, como a um sonho de primavera que à teia da memória se entretece, como a guirlanda de flores murchas que a cabeça dos peregrinos guarnece. Aqui na última estrofe a gente tem uma dedicatória, né? Alice, recebe este conto de fadas, eu fiz para você. Então, a gente tem, como eu disse, nesse poema que serve como prólogo, um pouco da história, de como essa história começou, né? Como ele inventou essa história, e temos também a dedicatória, que ele está dedicando isso para a Alice, que era uma das três filhas do reitor. E o primeiro capítulo 1, Pela Toca do Coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? É bem a visão infantil, né? Um livro não tem nada de bom se ele não tiver diálogos e se ele não tiver figuras. E eu encontrei nas minhas pesquisas uma reflexão aqui de que um livro sem diálogos e sem figuras é um livro de teoria, né? Enquanto que um livro com diálogos e figuras vai te contar uma história, seria, na visão do professor que fala sobre isso aqui, que é o José Garcês Girardi, seria o romance. E o romance, ele mimetiza a vida, diz o professor. O que é mimetiza, né? Ele imita a vida. A Alice se interessa pela vida, vai dizer esse professor Girardi, não pela teoria. E é por isso que ela vê o coelho. Diz ele, se ela tivesse interessada no livro que ela estava lendo ali, que não tinha figura, que não tinha diálogo, então que é um livro de teoria, ela não teria visto o coelho passar. Mas como ela se interessa pela vida, ela não gosta desse livro sem figura e sem diálogo, e aí ela olha, e aí ela vê o coelho passar, né? Se ela tivesse lendo, ela não veria. E se ela não tivesse curiosidade e coragem, ela não teria vivido todas as aventuras que ela viveu. Se ela não tivesse, como a gente vai ver aqui, visto o coelho passar, e o que ele está fazendo? Onde ele foi? E fosse atrás. Então, tem uma outra coisa também, que eu já vi bastante nas pesquisas sobre Alice, que é tudo que a Alice faz é movido pela curiosidade, né? Ela quer saber, então aí ela vai atrás. E às vezes ela vai se colocar em enrascadas por isso, mas essa curiosidade que é uma coisa muito infantil, né?
Gente, o que está acontecendo ali? Quero ver, quero saber. Ontem estava aqui com as minhas amigas, elas estavam com o filhinho delas, que tem 2 anos, e a gente estava rindo, porque ele, imagina, né? A minha casa é tipo um playground para criança, né? Porque tem um monte de coisa, tem um monte de cor, tem a rede na sala, por exemplo, e aí ele, aí eu falei, olha, eu vou acender aqui uma luzinha, é tudo que ele vê um vasinho de planta, ele vê uma luzinha colorida, ele vê um negócio, ele faz, que legal, né? E aí a minha amiga estava falando, foi tão legal essa inocência da criança, porque são tantas primeiras vezes, né? A gente, como adulto, vai se acostumando com as coisas. Eu sempre falo isso, né? Caralho, a lua, onde ele olhou, estava no fim da tarde, ele, a lua! A gente vê a lua todo dia. E chega uma hora que a gente já não presta mais atenção. A criança se interessa por tudo, a criança tem curiosidade por tudo, né? Esse livro, sem figuras, sem diálogo, não é um livro para criança. Livro para criança tem que ter figura, tem que ter diálogo. E é exatamente o que a gente vai ter aqui. Assim refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada. Mas na hora tudo pareceu muito natural. Um coelho que passa falando, ela devia ter ficado espantada. Por quê? Porque isso é. Mas na hora ela não ficou espantada. E o que é isso? Isso é justamente a ideia do fantástico, da literatura fantástica. Né? São histórias em que acontecem coisas que não aconteceriam normalmente, mas são coisas que são encaradas com naturalidade. Gente, o coelho passou falando, que legal, né? Ele diz, depois pensando sobre o assunto, ela falou, nossa, eu devia ter ficado impressionada, mas na hora que passou o coelho, dizendo que está atrasado, isso pareceu para ela tão natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá, e ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Ela embarca na aventura, né? A curiosidade faz com que ela vá e dá coragem para ela entrar num buraco da toca do coelho sem nem imaginar, gente, será que eu vou sair depois? E eu acho que isso é muita coisa da criança, né? Que se joga nas coisas, a gente, será? Não sei, será que eu vou? Será que eu faço isso? Mas e depois? A criança não pensa no depois, ela simplesmente se enfiou na toca atrás do coelho. Por um trecho, a toca de coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava de repente. Tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar. Porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. E a gente tem essa longa queda, né? Ela vai caindo, 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 caindo. É uma queda tão grande que ela tem tempo de olhar em volta e ver o que está acontecendo, de tão fundo é esse buraco que ela cai. E ela vai nessa queda. Primeiro tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais para se ver alguma coisa. Depois olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e figuras pendurados em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia geleia de laranja, mas para seu grande desapontamento estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças, porque passou na queda. Tudo isso está acontecendo enquanto ela está caindo. Ela passa por tem várias estantes em volta, ela pega o pote, aí ela não queria jogar, caindo, 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 caindo. Aí tem um outro estante, ela coloca o pote ali, enfim. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, mesmo que caísse do topo da casa. O que muito provavelmente era verdade. Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que já caí até agora? Disse em voz alta. Deve estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria uns 6.500 quilômetros de profundidade. Acho. Pois, como você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir o seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa.
Mas, além disso, para que latitude ou longitude será que estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer. E aqui a gente já começa a ter uma coisa que a gente vai ter várias outras vezes e que eu acho importante, que é um questionamento que o Lewis Carroll vai fazer a respeito da utilidade do conhecimento que as crianças aprendem na escola, né? Saber qual é a distância em quilômetros até o centro da Terra. Para que serve isso, né? E como a gente vai ver, ele vai dizer, muitas vezes esse conhecimento escolar, acadêmico, não serve para nada. E essa é uma coisa. Ele faz um livro que não serve para alguma coisa. Esse livro não tem uma intenção de ter uma moral, e vai ter um capítulo aqui em que ele vai zoar das morais da história, né? Não é um livro que está tentando te ensinar coisas, é um livro que simplesmente está divertindo as crianças, né? Na escola, elas já aprendem muitas coisas, e, pela visão dele, muitas coisas inúteis. Aquelas brincadeiras, aqueles memes, né? Ai, mais um dia se passou e eu não usei fórmula de Bhaskara para nada. E é claro que a gente não pode tratar o conhecimento dessa forma, porque não necessariamente tem que ter uma utilidade o que a gente aprende, mas é importante aprender em determinado momento em que a gente está desenvolvendo um raciocínio crítico, lógico, abstrato, né? Aprender fórmula de Bhaskara, você não está aprendendo necessariamente para usar, mas para desenvolver o seu raciocínio lógico, abstrato, enfim. Nada disso interessa para o Lewis Carroll aqui. Ele vai achar que para criança, eu não tenho que necessariamente uma história para criança, não necessariamente tem que ensinar alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa só para divertir, que seja uma história só para divertir as crianças. Fica a dica aí para os autores de livros infantis de hoje, que tem um monte de gente que cada livro que escreve é para ensinar alguma coisa, né? Às vezes a criança não quer aprender mais nada, ela quer só se divertir naquele momento. A história pode ser só para diversão. Eu ia falar alguma outra coisa. Essa coisa de cair, se a gente for pensar em símbolos, né? Essa ideia do centro da Terra, do submundo, pode estar associada ao inconsciente. Como a gente sabe, e eu acho que isso não é nenhum spoiler, que no fim isso é um sonho da Alice, essa coisa da profundidade tem a ver com o inconsciente, né? E ela está indo para um mundo em que, como a gente vai ver, as regras do mundo consciente não servem para nada e não funcionam mais. Mas enfim, tá lá a Alice caindo. Logo recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da terra. Como vai ser engraçado sair do meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Dessa vez estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa. Mas vou ter que perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer mesura quando se está despencando no ar. Você acha que conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que eu sou? Não, não convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. O que a gente tem aqui, acho que em termos de forma, você já notou? Eu tenho um narrador que conta uma história e ao mesmo tempo faz comentários, né? Alice pensou isso. E ela pensou isso porque ela aprendeu na escola, nananã. Aqui ele fala, você acha que conseguiria? Isso aqui tem uma interrupção da história, é um diálogo com o leitor. Eu imagino Lewis Carroll lá no barco, aí ela começou a cair e ela tentou fazer uma mesura. Você acha que você conseguiria? É como se ele interrompesse a história para perguntar para as meninas. E aí a mesma coisa com a gente aqui, nós como leitores. Ele está falando diretamente com a gente, né? É isso, quando você conta uma história para a criança, você vai parando e fazendo perguntas às vezes para ela. Então, essa forma se mantém aqui, né? Essa característica do contar uma história e ir comentando a história se mantém na forma do romance escrito. Caindo, caindo, caindo. E a outra coisa é que, quando a gente fala no Brasil, né, de o outro lado, as pessoas que vivem de cabeça para baixo, porque se a Terra é redondinha, né, e a gente está de cabeça para cima aqui, essa visão infantil de que quem mora no outro polo está com a cabeça para baixo, né? Para nós aqui seria o Japão, o oposto, né? E aqui na Inglaterra ele vai falar lá da Austrália, Nova Zelândia, enfim. Poderia até ter uma questão legal de geografia falando sobre isso. E aí é isso, ela fala latitude, longitude, mas no fundo ela não sabe o que isso significa. Então a gente tem essa crítica do Lewis Carroll, de que as crianças aprendem coisas na escola, mas não aprendem de verdade, porque aquilo não faz sentido para elas aprendem, repetem, mas aquilo não é um conhecimento que de fato faz sentido, não é um conhecimento de que elas de fato se apropriem. Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer, Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Diná vai sentir muita falta de mim esta noite. Diná era a gata. Espero que se lembrem de seu pires de leite na hora do chá. Diná, minha querida, queria que você estivesse aqui embaixo comigo.
Pena que não haja nenhum camundongo no ar. Você poderia apanhar um morcego, mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com camundongo. Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer para si mesma como num sonho: gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois, como não sabia responder a nenhuma das perguntas, o jeito como as fazia não tinha muita importância. Interessante, né? Veja que tudo isso está acontecendo enquanto ela está caindo, né? Uma queda longuíssima. E aí ela pensa, gatos comem morcegos, morcegos comem gatos. Por quê? Porque como ela não sabe a resposta para nenhuma, não importa que ela mude a ordem, né? Que é uma coisa parecida com o que a gente vai ver lá na frente. Ah, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe a resposta da pergunta, você pode mudar a pergunta, os elementos da pergunta, que isso não faz sentido, não faz diferença, porque você não sabe a resposta mesmo. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Diná, dizendo a ela muito séria: Vamos, Diná, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando subitamente, bum, bum, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda terminara. Alice não ficou nem um pouco machucada e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Diante dela, havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo dizer ao dobrar uma esquina: Por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem rente a ele, mas quando dobrou a esquina, não havia mais sinal do coelho branco. Viu-se num salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas do teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. E aí aqui de novo a gente pode estabelecer metáforas, né? Muitas portas. As portas representam escolhas. As portas apresentam passagens para novos caminhos. Mas as portas estão todas trancadas. Poxa vida, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso de uma porta. Como é que dentre tantas portas eu escolho? Como é que eu sei qual vai ser a certa? Qual vai ser a porta que vai me levar a um lugar legal? Mas se elas estão todas trancadas, eu não tenho nem o que fazer, né? Não consigo prosseguir, não consigo caminhar. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas, feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro. E a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela viu uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro, que para sua grande alegria serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou do outro lado do buraco o jardim mais encantador que já se viu. Então, ela acha uma portinha bem pequenininha, a chave funciona, mas é uma portinha muito pequena, parece um buraco de rato. Só que do outro lado tem um jardim lindo. Como desejava sair daquele salão escuro e passear entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca. Mas não era capaz nem de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que conseguisse enfiar a cabeça, pensou a pobre Alice, isso de pouco adiantaria sem meus ombros. Ai, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria se soubesse pelo menos começar. Pois, vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Olha aqui o vejam bem como marca dessa interlocução, né, do autor falando com o leitor. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, em cujo gargalho estava enrolado um rótulo de papel com as palavras "Beba-me", graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer "beba-me", beba-me, mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim, às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não, pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis, tudo porque não haviam se lembrado das regrinhas simples que seus amigos lhes haviam ensinado. Que um atiçador em brasa acaba queimando sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue.
E ela nunca esquecera que, se você bebe muito de uma garrafa em que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal, mais cedo ou mais tarde. São coisas óbvias, né? E aí ela vê uma garrafinha escrito beba-me, mas eu sou esperta, eu não vou sair bebendo assim, chover se está escrito veneno antes. É, bom ver, mas nada garante que você vai beber um negócio que não é porque não está escrito veneno que não vai ser veneno, né? Então, assim, não faz muito sentido essa regra. Como, porém, nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar, achando o gosto muito bom. Na verdade, era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo dela num instante. Ela tomou ali a garrafinha toda, que não era Coca Zero. E tinha essa mistura de sabores, né? Torta de peru com creme, com torta de cereja. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E aqui a gente tem a primeira vez, de muitas aqui na história, que a Alice vai encolher. Em vários momentos a gente vai ver a Alice encolher, crescer, encolher, crescer. Então ela toma a garrafinha e sente que está encolhendo. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura. E seu rosto se iluminou à ideia de que chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se ia encolher ainda mais. A ideia deixou um pouco nervosa, pois isso poderia acabar, disse Alice consigo mesma, me fazendo sumir completamente como uma vela. Nesse caso, como eu seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto tal coisa, porque se a chama da vela apaga, não dá para ver a chama da vela depois de apagar, né? E ela fala, gente, será que se eu continuar a encolher eu vou sumir? Um pouco depois, descobrindo que mais nada acontecera, decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas, ai da pobre Alice! Quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro. E quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro e fez o que pôde para tentar subir por uma das pernas da mesa, mas era escorregadia demais. Tendo-se cansado de tentar, a pobre criaturinha, sentou no chão e chorou. Então ela encolhe e aí ela vai passar, mas a porta está trancada e ela deixou a chave em cima da mesa. E agora ela é tão pequenininha que ela não consegue chegar na mesa para pegar a chave. Aí ela senta no chão e começa a chorar. Vamos, não adianta nada chorar assim, disse Alice para si mesma, num tom um tanto áspero. Eu aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente o seguisse. Eu também faço isso comigo. Eu tenho uns conselhos maravilhosos para dar para mim, mas não que eu necessariamente siga. E é muito bonita essa ideia de que não adianta chorar. Não adianta nada ficar chorando. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Repreendendo-se de vez em quando tão severamente que ficava com lágrimas nos olhos. Certa vez teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de croquet que estava jogando contra si mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. Ela jogava com ela mesma, ela fala com ela mesma. É muito interessante essa ideia de que essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. A ideia de falar consigo, de brincar consigo, como se ela mesma fosse mais de uma, né? Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Pouco depois deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou um lindo bolo muito pequeno com as palavras coma-me, lindamente escritas com passas sobre ele. Passas. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Não me interessa se eu vou diminuir mais ainda. O que interessa é que se eu diminuir mais ainda, eu passo embaixo da portinha. E se eu crescer mais ainda, né, eu consigo alcançar a chave. Então, tá tudo bem. Tudo que ela quer, o objetivo dela é chegar a esse jardim bonito que ela viu. Comeu um pedacinho e disse para si mesma aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Será que eu estou crescendo ou diminuindo? Mas eu comi o bolinho e não aconteceu nada. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo, mas Alice tinha se acostumado a esperar só coisas esquisitas acontecerem, que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse da maneira habitual. Assim, pôs mãos à obra e, num segundo, deu cabo do bolo. Interessante isso. Ela já entendeu que as coisas estão acontecendo de um jeito muito estranho. Então, ela espera que as coisas continuem acontecendo, coisas estranhas, né?
Quando a gente come bolo, a gente não cresce ou diminui. Mas tá tudo tão estranho aqui que eu já estou esperando que tudo seja estranho. Eu imagino que comendo esse bolo, alguma coisa vai acontecer comigo. Eu não sei se vou diminuir mais ainda ou se eu vou crescer. E a gente vai descobrir isso no próximo capítulo, que é o capítulo 2, tá? Então, espero e encontro vocês lá para a gente continuar as aventuras de Alice. Até mais.